E hoje nós vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Hoje nós vamos para mais uma edição de nosso Ferro Respostas, vídeo onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos membros e inscritos nos comentários dos vídeos anteriores. Então, se você tem alguma dúvida sobre ferrovias, deixe aqui nos comentários que eu posso estar selecionando para um futuro vídeo. MRS em Sarzedo. Olá JJ, você sabe se as SD38 ainda rodam no Brasil? Se puder responder, agradeço. Amigo, honestamente eu não tenho uma resposta. Eu até imaginava que elas ainda estavam rodando, mas pelo seu comentário, parece que realmente elas pararam de rodar. A única coisa que eu sei, e que, bom, foi uma grande alegria, acho que para todos nós, foi que a BPF conseguiu adquirir 3 junto à MRS para preservá-las. Então, de certa forma, as SD38 vão continuar rodando, mas agora num novo papel, puxando trens turísticos, históricos e culturais pela BPF. Já o resto da frota eu não sei responder. Eu acredito que algumas vão ser vendidas para a Transnordestina, porque a Transnordestina está comprando várias locomotivas EMD da MRS. Algumas talvez vão para particulares, e as que estiverem em pior situação vão acabar sendo sucateadas. Mas até pelo que eu sei, a substituição das locomotivas de fabricação EMD adquiridas pela rede na década de 70, 80 e 90 já estava em andamento pela MRS. Então eu acredito que as SD38 já devem realmente ter parado. Se alguém tiver alguma informação mais apurada a respeito e puder deixar nos comentários, eu agradeço. E muito obrigado por sua participação, amigo. César 20.889. Qual o motivo da Bud Company encerrar suas atividades no segmento ferroviário? César, a Bud encerrou suas atividades no setor ferroviário no começo da década de 1980. Naquela época, o mercado norte-americano para trens de passageiros estava muito restrito. E a Bud só tinha um contrato para a Amtrak para fabricar carros do modelo Amflat. Quando esse contrato foi finalizado, ou seja, a Bud acabou de fabricar todos os carros que estavam no contrato, ela não tinha mais perspectivas de fabricar mais carros, de participar de mais contratos. E a Bud não era só questão de fabricação de carros de passageiros, ela tinha outros segmentos de tecnologia lidando com aço inoxidável que continuaram trabalhando. E em 1983, se não me engano, ela acabou sendo vendida para outros proprietários. Tanto que ela mudou de nome. A última informação que eu encontrei é que a divisão da Bud atualmente é parte da Bombardier, aquela que fabrica justamente trens de passageiros, entre outras coisas. Então podemos dizer que a Bud em si continua existindo, mas fabricando outras coisas. Fabricando material de tecnologia militar, material de aviação, enquanto que a parte de trens de passageiros acabou passando para os demais compradores. Então, teoricamente, os trens que hoje são fabricados por Bombardier, por Alstom, por Siemens, de certa forma, acabam sendo renovações de projetos e estudos que a Bud tinha lá na década de 1980. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, amigo. Muito obrigado por sua participação. Fernando Marques. JJ, por que a eletrificação no trecho da Serra Mairink-Santos foi removida? Fernando, eu não tenho certeza se quando este vídeo for ao ar, já terá ido ao ar a história da Mairink-Santos. Então, talvez você já tenha tido essa resposta assistindo o Ferro História. Mas caso esse vídeo for ao ar antes, ou você acabar não assistindo o Ferro História, explicando o que aconteceu. Em 1975, se não me engano, porque agora a memória está falhando, ocorreram fortes chuvas que danificaram a Mairink-Santos. Ocorreu deslizamento de pedras por vários trechos da Mairink-Santos, danificando principalmente a via aérea que a Sorocabana tinha instalado,
além dos próprios trilhos e até mesmo viadutos. Como para rodar os trens não seria necessário, a princípio, a eletrificação, porque existiam locomotivas a diesel, estavam começando a chegar as U20C, então a FEPASA correu para recuperar os trilhos, para que os trens voltassem a rodar rapidamente. E a eletrificação, naquele exato momento, estava se começando a pensar-se na ideia da eletrificação do corredor Araguari-Santos. Então a FEPASA pensou assim: já que nós vamos refazer a eletrificação do zero, de um jeito totalmente diferente, não tem por que nós recuperarmos os trechos que foram danificados e nós podemos retirar os trechos que ainda estão inteiros, porque em pouco tempo nós vamos instalar estrutura nova. Então, entre 1975 e 1976, foi retirada toda a eletrificação da Marinque Santos. E, infelizmente, a gente sabe que essa nova eletrificação que eles estavam planejando com a eletrificação do corredor Araguari-Santos não ocorreu. Acabou ficando tudo no papel. Ou melhor, nas caixas abandonadas em Campinas, junto com as francesas e os equipamentos de subestação. Em resumo, essa é a história de por que a eletrificação foi removida da Marinque Santos. Mas se o Ferro História, falando toda a história, toda a saga de construção e operação dessa linha, já tiver ido ao ar ou vai ao ar dentro de poucos dias, assista lá, que lá você terá um panorama mais completo de toda essa história, ok? E quem tiver também interesse, vai lá assistir. Muito obrigado por sua participação, Fernando. Nicolas Silva Santos. Boa tarde, JJF. Minha pergunta para o Ferro Resposta é a seguinte: por que o Brasil ainda utiliza muitas locomotivas GE da série Dash 7 em proporção às ferrovias da América do Norte, que foi onde elas foram fabricadas? Eu percebi isso há um bom tempo, pois empresas brasileiras ainda as utilizam em vários de seus trens, como na MRS, na VLI e até pouco tempo atrás na Rumo. Mas nas ferrovias americanas e canadenses praticamente não se vê locomotivas Dash 7 em empresas como Union Pacific, BNSF, etc. Sendo que eles ainda utilizam muitas EMDs antigas. Obrigado pela atenção. Nicolas, o que acontece é que no início da década de 2000, as concessionárias que haviam assumido as operações das antigas linhas da rede ainda não tinham condições de comprar locomotivas novas. E mesmo a indústria brasileira, a indústria instalada no Brasil, não tinha capacidade para fornecer locomotivas novas. Tanto que as únicas locomotivas novas que vinham naquele período eram fabricadas nos Estados Unidos, além de algumas experiências vindas da China. E naquele momento, as ferrovias norte-americanas estavam justamente começando a trocar sua frota de locomotivas, principalmente as GE-37 e similares, e as locomotivas mais antigas da EMD. Como as locomotivas da EMD são muito bem vistas lá nos Estados Unidos, principalmente por ferrovias pequenas, que lá existem aos montes, mais de 500, então essas locomotivas da EMD acabaram encontrando novos compradores por lá. Enquanto que as locomotivas mais antigas da GE, por uma série de questões, acabavam não sendo muito bem vistas. Principalmente porque eram locomotivas já mais cansadas, elas tinham trabalhado muito mais que as da EMD, e as C-37, naquele momento, tinham uma qualidade inferior das EMD. Como as ferrovias brasileiras precisavam de locomotivas usadas e baratas, elas compraram todas as locomotivas lá dos Estados Unidos, usadas. Então elas vieram aqui para o Brasil mais de 500 unidades. Para a LL, Brasil Ferrovias, FCA, MRS e a própria Vale. Sendo que boa parte dessas locomotivas acabou sendo pintadas nas cores das ferrovias nacionais, e uma pequena quantidade continuou rodando com as cores das ferrovias de origem, como por exemplo as C-37 pintura Burlington Northern, que ainda existem uma ou duas unidades rodando na Rumo. Essas locomotivas já vieram praticamente como sucata e foram revividas aqui no Brasil para ser um tapa-buraco. E sendo bem sincero, foi um tapa-buraco eficiente, com mais de 20 anos tapando buraco. Tanto que agora elas estão começando, com uma certa velocidade, a serem desativadas. VLI já está desativando praticamente todas, a Rumo só utiliza algumas para trens de lastro e manutenção, e só na MRS continuam ainda operando na linha de frente. Tá, talvez tenha em outras ferrovias aí, mas é essas que eu estou me lembrando agora.
Então é por isso que aqui no Brasil essas locomotivas duraram tantos anos, praticamente até recentemente, até o começo desta década. Porque elas vieram como tapa-buraco em grande quantidade para resolver um problema que existia naquele momento. As ferrovias não têm capacidade financeira e a indústria brasileira não ter capacidade de produção de novas locomotivas. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. Edson Pedro, já existiu uma locomotiva movida a gasogênio? Edson, eu não posso afirmar ter existido uma locomotiva movida a gasogênio. Talvez, indo um pouco além, talvez aquelas locomotivas da Baldwin, que a Union Pacific, se não me engano, experimentou. Eu vou colocar aqui a foto dela. Se não me engano, elas eram movidas a gasogênio ou algum tipo de combustível parecido. Agora, o gasogênio, que pelo que eu entendo é um resíduo que vem da queima do carvão e que é aquecido de novo para movimentar um motor, ele serviu para mover as litorinas de fabricação Fiat que a Central do Brasil havia adquirido na década de 1920, tanto para a bitola larga quanto para a bitola métrica. Essas litorinas ainda estavam em operação, embora já com vários problemas, no início da Segunda Guerra Mundial. E naquela época o Brasil importava todo o óleo utilizado para mover automóveis, aviões, navios, trens. E com o início da guerra não dava mais para importar petróleo, gasolina, essas coisas. E a central adaptou essas litorinas para queimar gasogênio, para se utilizar gasogênio como combustível. Eu não lembro agora de cabeça quanto tempo essa experiência durou, se foi até o final da guerra. Eu sei que quando a guerra acabou, essas litorinas todas foram desativadas, porque elas já se encontravam em estado imprestável. Tanto porque o gasogênio é um combustível que agride muito o motor quando ele não é preparado para isso, como também porque eram litorinas já antigas, equipamentos antigos, de fabricação Fiat, ou seja, italiana, que naquele primeiro momento era um país inimigo do Brasil e dos aliados, então não tinha como importar peças de reposição. Eu acredito que alguns outros equipamentos na época em outras ferrovias brasileiras também foram adaptados a gasogênio. Mas que me vem na mente agora é só o caso dessas litorinas Fiat da Central do Brasil. Eu espero ter esclarecido sua dúvida, meu amigo. Muito obrigado por sua participação. E muito obrigado pela participação de todos. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!